professores, colegas de faculdade, pessoal que nos assiste. Somos alunos da faculdade Pátio de Nova Lima, alunos do 10º período. Eu sou a Áurea e a Kessia na filmagem. Este trabalho tem a finalidade de trazer à tona o incidente ocorrido com o jogador Vinícius Júnior na Espanha, em partida de futebol pelo Campeonato Espanhol contra o Valência em seu estádio, onde foi vítima de crime de injúria. Na hipótese da infração ter ocorrido no Brasil, sobre a ótica da legislação brasileira, o que obriga seu contrato de trabalho ter sido assinado em território nacional ou considerada extraterritorialidade. Notadamente, as relações humanas são conflitantes, mas quando chegam ao extremo, nos traz lembranças trágicas vividas pelas minorias ao longo da história. O incidente é caracterizado pela injúria. Mas o que é injúria racial? Diz respeito a situações que envolvem a honra e o decoro de um indivíduo específico, geralmente por meio de uso de palavras preconceituosas. Ela se consuma no momento da agressão verbal, fato ocorrido com o profissional do Real Madrid. Caso o fato ocorresse no Brasil, englobaria várias áreas do direito. Direito constitucional, no artigo 5º, diz que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. O artigo 5º também diz que a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão, nos termos da lei. Preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade, quaisquer outras formas de discriminação. A diferença entre racismo e injúria racial se traduz na quantidade de pessoas atingidas pela ofensa. Nada mais justo a possibilidade de equiparação entre os dois institutos, o que gerará como resultado a adaptação da conduta humana dos brasileiros. Contudo, há que se falar em educação, em uma outra forma de se apreciar o esporte de qualquer modalidade, principalmente futebol. Já o direito administrativo, a Confederação Brasileira de Futebol, de acordo com seu representante Edinaldo Rodrigues, presidente da CBF, estão sendo preparadas medidas capazes de coibir os atos de racismo e injúria racial, podendo levar à perda dos pontos para os clubes que tiverem essas práticas ou pelos seus funcionários ou torcedores, isso após julgamento do STJD. Já no Direito Civil 2002, os artigos 186 e 927, diz que aquele que causar dano a outro, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito, ficando obrigado a repará-lo independente de culpa. Assim sendo, fica claro o dever de indenizar a vítima da injúria racial, caso Vinícius Júnior. O clube, dono do estádio, onde foi realizado o jogo, deve ser obrigado a assumir o dever de indenizar. Porém, ter preservado o direito de regresso contra aquele ou aqueles torcedores que causaram dano moral. No direito tributário, o fato pode influenciar, inclusive, o patrocínio dos clubes infratores, podendo levar à queda de tributos relacionados às marcas patrocinadas e, como consequência, a retirada do patrocínio. Isso porque o poder de visualização da marca por meio do futebol é de uma velocidade e valor agregado muito impactante na economia. O direito penal, o incidente é caracterizado pela injúria, artigo 140 do Código Penal Brasileiro, modificado pela Lei 14.532 de 2023, que equipara a penalidade do crime de injúria racial ou de racismo, aumentando a pena de 1 a 3 anos para de 2 a 5 anos de reclusão. O artigo 140 do Código Penal conclui-se que ofender a honra de alguém encontra-se abrigo na legislação brasileira no sentido de defendê-la. É muito importante observar que, para alguns, e no caso do futebol, a injúria toma uma conotação desvirtuada do estrago que pode provocar. Entendem essas pessoas que é apenas uma forma de tirar a concentração do jogador para que ele não faça um gol ou faça uma jogada de efeito contra o seu time. Mas será que essas pessoas têm noção do que cometem? O objetivo é um só, ofender. Contudo, há que se haver uma forma de banimento das pessoas ou de tais atitudes dos campos de futebol. O fato é tão sério que o ministro da Justiça, na pessoa do seu representante máximo, ministro Flávio Dino, em nota,
informa que só vai tomar providências caso a Espanha não concretize nenhuma ação nesse sentido. Porém, para a aplicação da extraterritorialidade ao caso, é necessário que se observe a possibilidade de estrangeridade hipercondicionada, que envolveria circunstâncias, dentre elas contidas nos artigos 7, parágrafos 2º e 3º do Código Penal Brasileiro. O tempo urge. Nós, idealizadores deste trabalho, esperamos ter contribuído no sentido de esclarecer algum ponto obscuro que possa existir quanto ao fato, notadamente constrangedor e abominável na Larica.